Começou nesta sexta-feira, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, o julgamento sobre a validade da delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O relator, ministro Edson Fachin, votou contra a possibilidade de a Polícia Federal fechar delações e, com isso, a delação do ex-governador Sérgio Cabral perderia a validade. Mas, se não houver maioria entre os ministros sobre esse ponto, Fachin opta por manter a delação de Cabral por respeito à decisão anterior do plenário sobre o assunto. Assim como Fachin, o ministro Gilmar Mendes votou contra a possibilidade da PF fechar o acordo. Não qualquer acordo de delação, mas esse acordo específico, e entende, portanto, que a delação de Cabral deveria perder o efeito. Já o ministro Luiz Roberto Barroso entende que a PF pode fechar acordo de delação e votou para que seja mantida a validade da delação de Cabral. A votação deve ser finalizada em 28 de maio, caso não haja pedidos de destaque ou vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, que tramita sob sigilo judicial. A PGR entrou com recurso em 11 de fevereiro, solicitando que o acordo seja invalidado e requereu ainda que, caso mantido, não afete as prisões preventivas decretadas contra Cabral. O ex-governador está preso desde novembro de 2016 e fora condenado em mais de 13 ações penais que, somadas, chegam a cerca de 300 anos de reclusão. Entre outras informações, o acordo de delação premiada do ex-governador acusa o ministro Dias Toffoli de ter recebido 4 milhões de reais para favorecer 2 ex-prefeitos da cidade do Rio de Janeiro em processos do TSE. É nosso primeiro tema, então, desta sexta-feira. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, com a tendência aí nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, será que os ministros vão acabar protegendo o colega Dias Toffoli, que foi um dos alvos também dessa delação de Sérgio Cabral? Zé, boa noite. O Supremo está imprevisível, viu? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. E boa noite a todos. Vamos lá para encerrar a semana. Olha, Vitor, uma lei só é madura, boa, aplicável depois que ela passa em todas as instâncias. Primeiro no Congresso Nacional, como foi esta lei da delação premiada, aprovada na Câmara, Senado, sancionada pelo presidente da República, na época era Dilma Rousseff, e depois julgada pelo Judiciário. Aí a gente sabe exatamente a dimensão e como será aplicada a lei. Esta delação premiada, ela ainda vai passar por alguns trancos, mas ela já passou pelo Supremo Tribunal Federal. É impossível que um país conviva com tanta dificuldade jurídica e uma insegurança que nos leva a não saber exatamente o que vai sair do Supremo Tribunal Federal. Eu acompanhei o julgamento desta lei no Supremo Tribunal Federal e a conclusão do plenário do Supremo é que o juiz, ou seja, o Supremo, não pode fazer nada em termos de delação premiada, que é fechada entre o acusado e o Ministério Público, a não ser ir ao acusado e perguntar: você está ciente da delação premiada? É de livre e espontânea vontade essa delação premiada? Se ele disser sim, pronto, o juiz não pode negar uma delação premiada. Esta foi a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal lá atrás. Já houve também outra decisão sobre o mesmo assunto, é que se a Polícia Federal poderia fechar uma delação premiada. E aí a resposta do Supremo foi que sim. A Polícia Federal também pode fechar uma delação premiada. Essa disputa entre Ministério Público e Polícia Federal é antiga. Pois bem, o Ministério Público não aceitou uma delação do Sérgio Cabral. A avaliação do Ministério Público é que o custo é alto demais. Qual é esse custo? É a imagem do país, a imagem da lei e o que isso pode se refletir para futuras investigações, para futuros processos. Imagine um cara condenado a 300 anos de prisão, fazer o que fez Sérgio Cabral e depois sair por aí andando pelas ruas, por mais que ele entregue esse ou aquele, seria um absurdo, seria vexatório. 300 anos de prisão. O Ministério Público, não, obrigado, eu não aceito a delação premiada. Só que a Polícia Federal quer fazer a delação e pela última decisão do Supremo tem o direito de fazer a delação, como já houve casos. Não é a primeira delação feita à Polícia Federal. A de Antônio Palocci, por exemplo, foi a Polícia Federal. Então, esse é o resumo. E para te dizer o seguinte, os ministros deixaram de lado
linha que eu tracei aqui, estão agora avaliando se é bom ou não entregar ali a delação premiada do Sérgio Cabral, que chega a ministros do Supremo, pelo menos a investigação, né? Não estou dizendo que se trata de um crime ou alguma coisa comprovada, porque a delação sozinha, ela não comprova nada, mas é um caminho importante para a investigação. Portanto, a resposta, Vitor, é de que é difícil mesmo de prever um resultado, mas a indicação é de que deve ser rejeitada esta delação de 300 anos. Vamos ouvir também suas considerações a respeito desse julgamento. Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Bem, o Luiz Inácio da Silva está solto, né? E a minha impressão pessoal é de que os crimes dele não tenham a pena, né, tão expressiva quanto não tinha, né? Porque agora está anulado, mas ele não tinha uma pena tão expressiva quanto a do Sérgio Cabral, em número de anos, né? Mas eu acho que o Lula prejudicou mais. Acho que as ações criminosas dele tiveram um efeito mais negativo do que as do Sérgio Cabral, porque ele fez isso de dentro do Palácio do Planalto, né? A quantidade de instituições envolvidas, as consequências para o país, para o povo, a recessão que sobreveio, isso aí é um dano que tem um alcance muito maior, na minha opinião, do que dos crimes do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, né? Pois bem, o Lula está solto e o Sérgio Cabral está preso. A delação do Sérgio Cabral ia muito bem até chegar no Dias Toffoli, né? Até chegar, né? Quer dizer, o próprio Luiz Edson Fachin, ministro da STF, já reconheceu a utilidade do que o Sérgio Cabral está falando. E agora, de repente, eles vão ter que dar um cavalo de pau para dizer que não reconhecem mais a utilidade desse depoimento. Olha, nós sabemos que a Lava Jato nunca teve vida fácil no STF. Aliás, a Lava Jato começou as primeiras prisões quando não havia a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, e o STF não estava colaborando, e a Lava Jato seguiu adiante com as prisões preventivas baseadas em delações, né? Depois daquela manobra do STF para reabilitar politicamente o Lula, é uma manobra mais vergonhosa que o país já assistiu no seu poder judiciário, evidentemente e colou, né? Até aqui colou, a gente não está vendo, né? O que aconteceu? O país foi para a rua, protestou, a imprensa fingiu que não viu e continua lá o Lula ganhando no Datafolha, aquilo tudo, né? Aquele filme que a gente sabe como é que é. Então, o STF agora está desinibido. Está desinibido para outras ações desse tipo. Nesse meio tempo, a delação do Antônio Palocci, que é importantíssima e riquíssima, foi para a geladeira. A do João Santana foi para a geladeira, né? Então é isso. O STF, aparentemente, quer represar, né, a quantidade aí de indicações que vem do depoimento do Sérgio Cabral. O país vai precisar decidir e os homens da lei vão precisar decidir o que fazer com isso, né? Com essa montanha de indícios contra esses mesmos personagens, essas quadrilhas, né? Lula, PT, empreiteiras, senão daqui a pouco vai ter dinheiro sendo devolvido dos cofres públicos para os delinquentes. Você, Ana Paula Henkel, que espera desse julgamento em andamento lá no Supremo. Ana, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé Maria Trindade, Guilherme Fiuza, nosso mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, em relação ao Supremo Tribunal Federal, o que esperar? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão para todo brasileiro, né? Tudo que cai nas mãos do STF, a gente tem ali 11 ministros,
11 constituições na mão de cada um, depois mais uma outra constituição na mão da primeira turma, outra na mão da segunda turma. Então é muito difícil a gente saber o que sai dali, dependendo do dia, da lua, do bandido favorito, ou, como estamos vendo aí, se é um caminho para blindar exatamente um dos ministros. Tudo indica que a gente vai ver, vai testemunhar essa blindagem aí, como vem acontecendo. Não custa a gente lembrar, né, que o ministro Fachin arquivou, né, os trechos da delação do Léo Pinheiro, da OAS, que colocavam aí o nome do irmão do ministro Toffoli e também do Rodrigo Maia, e ex-presidente da Câmara. Esses trechos dessas delações foram arquivados, até também com a própria anuência da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Então, a gente realmente não sabe. Infelizmente, o Brasil hoje vive uma verdadeira insegurança jurídica que tem um efeito cascata gravíssimo em setores econômicos, em aportes aí internacionais, e é muito difícil a gente conviver com isso, Vitor. Agora, o que a gente discute no Brasil, que foi uma das ferramentas aí que trouxe a Lava Jato aí várias vertentes, né? Trouxe uma gama de ações dentro da operação durante os 7, 8 anos, que exatamente é essa ferramenta da delação premiada, uma ferramenta muitíssimo usada aqui nos Estados Unidos, e daí você vê que o império da lei aqui, ele ainda é a regra e não a exceção. No Brasil, o império da lei agora é a exceção e não a regra. A gente tem que continuar lutando para que essa ferramenta continue à disposição das nossas forças policiais, das nossas instituições. No mais, Vitor, é aguardar, sem muita esperança. Provavelmente vai haver essa blindagem. Tanto é que a gente, na nossa realidade hoje, olhando as instituições, olhando as leis e olhando a Constituição, nós temos um bandido político solto que vai se candidatar a presidente do Brasil, e temos um jornalista e um parlamentar presos com interferências institucionais e inconstitucionais. Aí, essa prisão dos dois, do jornalista Oswaldo Eustáquio e do parlamentar, o deputado Daniel Silveira, totalmente ignorando a nossa Constituição e, inclusive, a imunidade parlamentar do deputado. Então, a gente não tem mais uma Constituição. A verdade é essa. O império da lei hoje no Brasil, infelizmente, é uma exceção e não uma regra. E agora, Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite, meu irmão Guilherme. Boa noite, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. O Supremo vai ter que desatar os nós que ele criou, né? Por exemplo, está me ocorrendo agora o seguinte: nenhum desses presos teve a sentença condenatória transitada em julgada, é isso? Isso. O Supremo decidiu, para livrar o Lula, que só é culpado quem teve esses processos todos transitados em julgado. O Sérgio Cabral, se eu não estou enganado, não teve nenhum. Portanto, ele deveria ter o mesmo privilégio do Lula. O que eu estou falando não é absurdo. Absurdo é a situação criada pelo Supremo. Se é assim, tem que ser para todos. Agora, como lembraram aqui os nossos comentaristas, existe um jornalista preso não foi condenado em última instância. Existe o deputado, já está preso. O Supremo decidiu que você não pode prender se não transitou em julgado. Então é o Supremo se negando a cumprir uma regra do Supremo. É o que sai, né, de um tribunal governado por um Gilmar Mendes. É isso aí que acontece. Agora vamos lá. Sérgio Cabral, como lembrou bem o Zé, tem 300 anos. Portanto, quem tem 300 anos, a gente pode deduzir que sabe mais do que quem tem 5. Ele tem muito mais coisas a contar que os outros. Por que não ouvi-lo? Você não precisa necessariamente trocar as revelações do Sérgio Cabral pela liberdade. Ele pode continuar preso, reduz a pena.
Reduz a pena, porque ele vai acabar saindo, independentemente do tamanho da condenação. Daqui a alguns anos esquecem lá e o Supremo liberta. Agora, aceita a redução da pena e ouve o que o Sérgio Cabral tem a contar. Ou vocês vão esperar que uma carmelita descalça conte o que ele sabe? É com um bandido que você tem de lidar quando você quer desmontar uma organização criminosa. E o Sérgio Cabral tem 300 anos de condenação para contar, porque ele chegou a isso. E aí não querem ouvir? Não querem ouvir porque ele sabe muita coisa sobre o judiciário e sobre o legislativo. É isso aí. Enquanto foram os integrantes do Poder Executivo, os acusados foram todos presos. Não ficou um governador do Rio vivo em liberdade. Quando o Sérgio Cabral começa a falar que o Toffoli fez isso, aí não pode. Aí não pode, aí não vale. Não vale por quê? Se a Polícia Federal acha que existem coisas a apurar, por que impedir que sejam apuradas? Por quê? Eles não estão usando para apurar outras coisas? É porque o Poder Judiciário e, sobretudo, o Supremo é intocável. Não pode haver bandido no Supremo. E sim, a gente vive dizendo, tem jornalista bandido, sim. E como? E como? E se quiserem investigar os jornalistas fora da lei, contem comigo. Olha, eu já denunciei alguns aí e denuncio outros. Não tem problema nenhum. Mas o Supremo não. Ali é uma classe de anjos, né, que, além de tudo, sabem tudo sobre a Constituição, que desconhecem. O Gilmar Mendes não dizia que tinha um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba? Até quando vão deixar preso o deputado? Prisão ilegal, prisão criminosa. Devia dar cadeia para quem mandou prender. É isso, agora é o Supremo tentando resolver as imbecilidades que o próprio Supremo cria.